Meu nome é Flávio Viegas Amoreira, simplesmente um poeta que está à disposição da Prefeitura como curador, diretor de equipamentos culturais. Este projeto é um projeto itinerante. Ele prescinde de um espaço fixo, mas originalmente ele começou numa das pérolas culturais da região, um casarão de 125 anos, na rua 7 de setembro, em frente ao Colégio Santista. Nós continuaremos lá. O casarão está sendo reformado com o apoio do nosso querido companheiro de pinacoteca, Geraldo Pierotti, o Dr. Mário Flávio Paz de Alcântara, que ainda é o proprietário. Nós tivemos infiltrações que são muito comuns, mas no sábado que vem gostaríamos e vamos retornar às atividades culturais ali no Casarão Branco, construído pela Companhia Docas em 1900, parceiro da gloriosa Pinacoteca, onde, para quem tiver interesse, no dia 15 de fevereiro, por coincidência aniversário, nós daremos uma oficina literária Como se tornar escritor, no domingo de carnaval, das 16 às 18 horas. Pinacoteca, dia 15 de fevereiro, oficina literária Como se tornar uma escritora, um escritor. Dito isso, eu quero saudar algumas inaugurações que nós teremos esse ano. O prefeito, na segunda-feira, nós inauguramos o mercado municipal, que agora não tem mais a feição e o conteúdo, o uso de mercado, vai ser uma espécie de Palácio das Artes, como lá na Praia Grande, leva esse nome. Será, por nossa sugestão, 90 anos do maior dramaturgo brasileiro, já é o Espaço Cultural Plínio Marcos. Na segunda nós tivemos a presença do filho, do Kiko, do imenso Plínio Marcos, a presença do governador, foi o dia da cidade, e nós vamos começar a rechear o mercado municipal de conteúdo cultural incessante, não só popular, erudito, todas as expressões culturais que uma cidade que está prestes a fazer 500 anos, meio milênio, merece. E no segundo semestre será inaugurado, eu espero que não mereça uma nova reforma como essa quase que escandalosa reforma, que é o Teatro Coliseu, que vai levar o nome de Teatro Coliseu, Espaço Cultural Gilberto Mendes. Então, o mercado tornou-se um espaço cultural em homenagem ao nosso maior dramaturgo brasileiro, Plínio Marcos. O Coliseu vai ganhar o nome em homenagem ao nosso, meu biografado, querido amigo, um dos maiores compositores de música erudita de vanguarda do mundo, o inesquecível Gilberto Mendes. Então, em agosto, setembro, a inauguração, espero que permanente, do Teatro Coliseu. E o prefeito nos incumbiu de dar vida a esses espaços. José Geraldo, meu querido irmão, a esses espaços numa cidade que supre, a nossa cidade supre uma região de 2 milhões de habitantes, um Uruguai como a Baixada Santista. Dito isso, hoje nós temos mais uma edição deste projeto informal, nada extrovertido, já que foi também concebido ao lado do querido empresário, mecenas e compositor Geraldo Pierotti. Hoje teremos também a participação do meu querido José Geraldo, presidente do movimento José Bonifácio, que por sinal está contido na Casa das Culturas. Nós teremos mais uma edição deste projeto Santos é uma História, nesse espaço onde a cidade nasceu, sendo muito simples, Brás Cubas,
fundou Santos literalmente nesse espaço. Logicamente que não nesse espaço, neste perímetro. Aqui era um morro, um morrete, um outeiro, melhor, uma colina. Ela foi sendo desbastada com o tempo, nos últimos 150 anos, principalmente como uma pedreira para suprir o Porto de Santos. Então, o Porto de Santos foi, em grande parte, os seus trapiches erigido sobre as pedras do outeiro, aonde a cidade nasceu. Agora, a égide de Santa Catarina vem desde o século XVI. Repito, foi importante o convencimento, e a sociedade civil tem que participar disso, que nós estamos há 20 anos de meio milênio da cidade de Santos, uma cidade tão antiga como a capital Madrid, que era um vilarejo, e só foi reconhecida como capital da Espanha em 1561, depois de Santos ter surgido. Enfim, nós já entrevistamos santenses de alto coturno, que orgulham a nossa cidade, como Nuno Leal Maia, que está completando 80 anos, por sinal, no próximo ano, o grande mestre jazzista, reconhecido internacionalmente, joga no YouTube aí, Roberto Sion com Vinícius de Moraes, Roberto Sion com Michel Legrand, Roberto Sion com Toquinho, com Elis. Tivemos uma edição com o desembargador, querido amigo intelectual, Dr. Vladimir Passos de Freitas. Tivemos uma edição aqui presente, eu vou citar aí mais uma vez, o Dr. Vicente Cassione, com, várias edições, e vamos continuar. Carlos Conde, Dr. Luiz Rodrigues Corvo, meu querido amigo, Alcindo Gonçalves. E este espaço não é um espaço só de visitação turística. A Fundação Arquivo e Memória está aqui presente há 30 anos como repositório dos arquivos do Fórum de Santos, da Comarca de Santos, da Câmara, as atas da Câmara Municipal de Santos, os decretos de prefeitos dos últimos 150, 200 anos, enfim, em alguns espaços aqui ao lado. Esta fundação, ela administra a Casa da Frontaria Azulejada, a nossa Casa das Rosas, a Associação Predial, a Casa das Culturas. Eu falei Casa das Rosas, porque eu militava na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, o último casarão da Paulista. A Fundação administra a Associação Predial e os arquivos estão nesses equipamentos. Uma parte deles está aqui no armazém ao lado da Fundação. Então eu agradeço ao presidente da Fundação, Leonardo Delfino. Antes eu convivi com um querido amigo jornalista, Luiz Guimarães, meu parceiro também aqui na Fundação, e eu estou como curador de alguns equipamentos, no caso a Casa das Culturas. Quem gerencia esses espaços é a Fundação Arquivo e Memória. E esse programa, esse projeto está dentro do escopo da Fundação, e não só da Fundação, de uma sociedade civilizada como a nossa civilização santense, que é história oral, depoimento. Vocês imaginam que seria um depoimento de uma figura como Martins Fontes, como Vicente de Carvalho? Vocês imaginem o que o Geraldo Ferraz, o que o Friedrich Reich teria a dizer quando gravado o seu depoimento. Assim como nós tivemos o lançamento do Mestre Sombra, 85 anos, feitos lá na casa, um símbolo da capoeira no Brasil e no mundo. Um depoimento do nosso maior prefeito, Silvio Fernandes Lopes, pai do meu confrade de Academia Santista, Sérgio Fernandes Lopes. O que o doutor Silvio teria a dizer sobre os seus mandatos exemplares? Fechando a minha fala, nós estamos então movimentando, aproveitando depoimentos informais de figuras que fizeram a história de Santos.
O prefeito hoje me perguntou, lendo a matéria sobre a icônica Banda Mole, que é um sintoma de uma cidade que teve uma banda que pululava, enchia o Gonzaga sem nenhuma barbárie, sem nenhum incidente, sem nenhuma marginária. Então, a Banda Mole, aí que quem fala é um intelectual, não carnavalesco, é expressão de como uma cidade já teve a Banda Mole, a Doroteia, e perdeu por questões de cunho sociológico profundo, não é? No que nós nos desviamos a ponto de perdermos movimentos dessa magnitude de expressão popular? Finalizo então agradecendo o Dr. Manegão, ao Eduardo Alex, ao Zé do Bagre. Gostaria que o Geraldo falasse um pouco sobre a trajetória deles. Meu querido Zé Geraldo sentasse ali também como incentivador desse encontro, por favor. Zé, é você. O tombo não te afetou não, né? E eu não vou participar porque eu quero ouvir. O prefeito me perguntou, mas além de tudo você é carnavalesco? Que coisa fantástica trazer um depoimento através do Geraldo e do José Geraldo da Banda Mole. O prefeito é meu colega de geração, 60 anos, não é? Mas conhece a importância da Banda Mole. Finalizando, este ano nós queremos ter ainda o depoimento do chanceler, ex-chanceler Celso Amorim, que aqui esteve conosco entregando muitas das suas condecorações do Vaticano, do Kremlin, da Casa Branca. Imagine um homem que foi chanceler durante 12 anos confiar numa fundação como essa medalhas e condecorações que poderiam estar em outra localidade. É um apego santense de quem bebeu da água do Itororó. Nós queremos também ter a figura querida, já refeita, da minha sempre prefeita Thelma de Souza, Alexandre Borges e mais sugestões dos nossos parceiros, Geraldo Pierotti e José Geraldo, do Pepe, não é? Dois livros que eu gostaria que fossem lançados, Serginho Fernandes Lopes, aqui em nosso espaço na Casa das Culturas, ou no equipamento da prefeitura que nós coordenamos. É o livro do Dr. Vladimir sobre a história do Judiciário de Santos, da colônia a 2025, da colônia à modernidade, a história do nosso judiciário, com um capítulo que foi me dada a honra de escrever sobre Vicente de Carvalho, que foi desembargador, que foi advogado, a quem nós devemos os Jardins da Praia. E o outro livro, são 8 livros numa batelada, de um querido jornalista, colega de Estadão, José Rodrigues. Está para lançar 8 livros este ano sobre passagens do jornalismo e da vida como enólogo, apaixonado pelos vinhos, o dono do Petit Verdot, que muitos de vocês conhecem. É isso, nós precisamos ouvir história oral, depoimento de quem viveu anos gloriosos e que podem nos motivar a não incorrer nos erros que nós temos cometidos, no que tange à segurança pública, no que tange à indiferença quanto à nossa memória. Memória é tudo. Muito obrigado. Agora, Geraldo Pierotti e José Geraldo. Quem é do remeleixo, quem é do bole-bole, sai na banda mole. Quem é do remeleixo, quem é do bole-bole, sai na banda mole. Boa tarde a todos. Falar depois do Flávio Moreira, que é uma das maiores culturas da nossa região, talvez a maior, é muito complicado. Então, eu já baixo o nível para o nível de carnaval, para a gente não ficar envergonhado diante de tanto saber, né? E agradeço mais uma vez ao Flávio esse privilégio de poder representar a Casa das Culturas, entrevistando sempre pessoas e instituições de muita importância para a nossa região. E
Me sinto muito emocionado porque sou da geração dessa rapaziada, também participei da Banda Mole, de forma que para mim é um privilégio, uma honra muito grande. Eu começo então perguntando ao Manecão. Bom, aqui temos o Eduardo Alex, são fundadores da banda. Zé do Wagner e Manecão são fundadores da Banda Mole. E eu queria, Manecão, que foi delegado de polícia, foi delegado-chefe da região aqui, foi delegado regional, isso, Manecão? E companheiro de natação, meu contemporâneo de faculdade. Eu queria que você falasse de onde veio essa ideia. Me parece que você que trouxe a ideia, é isso? É isso aí. Uma boa tarde para vocês. Realmente, essa ideia foi dessas coisas assim, absolutamente espontânea, que, aliás, eu acho que banda tem essa característica de ser espontânea. A banda, o mínimo de organização é o necessário. Eu não vejo nada parecido com uma organização para ter uma banda. E foi isso que nos inspirou. Nós estávamos no Rio de Janeiro, tínhamos ido lá aproveitando a nossa juventude da época, o Zé, eu e um outro colega que infelizmente já não está conosco, o Cláudio Costal. Fomos no baile do Havaí do iate. O baile do Havaí na época era uma moda extraordinária. E nós víamos em revista o do Iate Clube do Rio de Janeiro, que era uma maravilha. Mulher feia não entrava, era só moça bonita, que se destacava, inclusive, na sociedade. E nós fomos lá ver de perto. Saímos passeando pela cidade, fomos na praia, em Copacabana, estávamos andando pela praia e fomos surpreendidos por uma banda passando por nós na praia. Chamava-se Banda da Sá Ferreira, é uma rua de Copacabana. Era maravilhosa, porque tinha todo o espírito de banda. Primeiro um trombone de vara, que era uma coisa maravilhosa. Claro que tinha surdo, repique, caixa, tinha tudo isso, mas o trombone de vara me encantou. E principalmente o fato de ser assim, absolutamente à vontade. Tinha nada de organização, nada, espontânea. A banda era uma espontaneidade. E aquilo nos encantou. E aqui em Santos, os da nossa idade, da nossa época, vão lembrar muito bem que a gente tinha um ponto que era no Bar do Atlântico, ali no Gonzaga. E a gente sentava ali, reunia, batia papo, tomava um chopinho e contava as histórias. E nós estamos lá contando essas histórias, o que nós vimos, não só no bairro do Havaí, mas principalmente essa história da banda Sá Ferreira, que passou por nós toda garbosa, né? E comecei a contar, e saiu espontaneamente uma exclamação minha dizendo assim: olha, quer saber de uma coisa? Por que nós não temos uma banda aqui? Nós temos praia, temos uma mocidade aqui, nosso grupo é bastante grande e alegre, que se reúne constantemente. Por que nós não temos uma banda aqui? Quer saber? Eu entendo que nós somos uns bunda mole de não ter uma banda aqui. O Eduardo do lado falou: Mané, aí o nome. Vamos fazer uma banda com esse nome, Banda Mole. Essa é a origem da
Mas isso tem uma particularidade que faltava 4 dias para o carnaval. E eu tive, infelizmente eu não tenho mais, um irmão que era poeta, assim como o Geraldo. E em 4 dias ele fez este refrão, né, que até hoje se canta o que é do Revelejo, quem é do Boli-Boli, sai cantando a mole. Junto com a Edenir, a esposa dele. Junto com a esposa dele, que era maravilhosa. Que é maravilhosa. E esse refrão foi tirado, na época estava passando uma novela na Globo chamado, eu sei que era do Dorico Paraguaçu, eu não me lembro o nome O Bem Amado. Dias Gomes. Do Dias Gomes. E daí, na realidade, tinha lá um Boli-Boli, uma coisa assim, e o Zé, que era um poeta maravilhoso, fez, junto com a Lenina, essa primeira saída nossa. Em 4 dias, nós botamos a banda na rua, e com esta peculiaridade. Nós não tínhamos nenhum luxo, uma banda aí emprestou para nós uns instrumentos, algum sopro. Nós tínhamos aqui o Cabral Júnior, que era ele era empresário e era líder de uma orquestra. Exatamente. Band leader. É um cara maravilhoso. E também ajudou, arranjou uns músicos. E nós saímos todos nervosos ali pela Avenida da Praia. Bom, você já atrapalhou quem está entrevistando, até porque eu não sou jornalista, porque você já respondeu umas 10 perguntas. Mas eu queria perguntar para o Zé do Bagre, pegando o gancho do Manecão, a Escuderia Mordedor, que era um conjunto de amigos daquela época nossa, bem numeroso, ela tem um pouco a ver com esse início, não tem? Não foi o pessoal da Mordedor que foram os primeiros figurantes dessa... Queria que você comentasse isso, Zé do Bagre. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Realmente, a formação da banda originou-se também porque nós tínhamos um grupo muito numeroso e bastante participantes. Estavam sempre participando dos principais eventos da cidade. A Mordedor era presente em todos. E conseguimos reunir no primeiro desfile aproximadamente umas 50 pessoas. Saímos então naquela brincadeira toda. E foi um sucesso, mesmo com esse número reduzido, foi um sucesso. Porque principalmente porque a grande parte do grupo era formado por nossos elementos da Mordedor. E aí ficou a vontade de prosseguir com esse desfile da banda, mas nós não tínhamos ideia do que poderia crescer a banda. Foi uma coisa impressionante. A Banda Mole saiu nesse primeiro ano com mais 50 pessoas, no segundo ano já tinha mais de 200, e aí já tinha participação de gente de fora, que não eram membros da Escuderia Mordedor. Gente que estava ali, turista, moradores ali do Gonzaga, da região. Aí daí para frente foi um crescimento total. E nós tínhamos a preocupação com segurança. Contratávamos segurança, né? Mas infelizmente no final já estava muito perigoso, porque a gente não tinha condição de guardar mais ninguém, porque era quase 5 mil pessoas desfilando. Quanto? Quase 5 mil pessoas. Mais? Muito mais. Mais, né? Estou sendo modesto. Eu dei uma pesquisada, eu lembro da época, mas hoje dei uma pesquisada para não fazer feio aqui. E saiu, chegou a sair com mais de 10 mil pessoas. É possível, eu não duvido disso, não. Ali na praia. E outra coisa, a gente tinha um percurso no primeiro ano, nós saímos dali, porque a gente se reunia no antigo Bar Quadradão do Nelson Furtado Ossos, que foi dirigente do Santos, e era amigo nosso. E nós saímos dali, que era na... Onde você foi? Não, a rua de Fernando
Dias, Não diz. entrávamos na costa, contornávamos a praça, entrávamos na Galeão Carvalhal, entrávamos no Canal 3, na Washington Luiz, em direção à praia, pegávamos a praia, íamos do Canal 3 até o Canal 2, desfilando na praia. E voltávamos pela Floriano Peixoto e parávamos na Praça Independência. Isso tudo a gente podia fazer. Levava um percurso aí de aproximadamente 3 horas. Mas as últimas, aí no segundo, terceiro ano em diante, já não era mais possível fazer esse percurso. Porque a banda não andava, era muita gente. A gente queria tocar a banda, mas não andava. O Geraldo ia lá na frente do carro dele e segurava a banda. Não segurava? Ele segurava a banda. Anda, banda, vamos andando. E ele segurava. Ele fazia assim, calma, anda com o carro, calma. Ela era desse tamanho assim, ó. Aí reduzimos o percurso. Deixamos de fazer esse até o canal 2 e voltamos, fizemos o seguinte, canal 3, fonte ali a Praça da Independência, parava ali. Mesmo com esse percurso, a escolha levava quase 4 horas. Era um absurdo, uma loucura de gente. Quer fazer uma pergunta? Eu queria, boa tarde a todos. Foi um sonho trazer esses jovens para cá. Foi um sonho. Nós estamos perseguindo esse sonho há mais ou menos um ano. Certo, Ivan? Certo? Porque a banda Mole foi um acontecimento, para mim, sociológico dessa cidade. Como disse o Geraldinho no início. Ela marcou uma geração. Eu estou falando como espectador, né? Eu não participei de nada, só vibrava. No meu apartamento na Galeão Carvalhal, eu via eles passarem. E uma coisa me chamou a atenção, eu quero perguntar para o Eduardo, tinha sempre mulher bonita desfilando no carro. Né? E o Eduardo, eu sei, era o nosso Charles Bros, e trazia mulheres do Rio, por exemplo, a beleza, eles trouxeram. A Isadora Ribeiro, eles trouxeram. Eu queria que você falasse sobre isso. Antes de mais nada, mais um que vira a minha pergunta. Cuidado para falar só as coisas oficiais. O que acontecia nos bastidores, com as artistas, essa coisa, que, por favor, minha filha está aqui, minha esposa, a senhora, mantenha-se dentro da linha, isso aqui é uma casa das culturas. Pode falar. Boa tarde a todos. Cada um tem uma visão diferente da banda, porque foram 22 anos que nós saímos todos os anos e cada coisa acontecia no aspecto do Manecão, do Zé do Bairro, então era outro problema. Eu de um lado e do outro. Então foi a coisa crescendo demais. Nos primeiros 10 anos, nós participávamos da banda. Depois de 10 anos, ele me procurou, falou, acabou a banda nossa. Eu falei, por que acabou a banda nossa? Acabou porque quem estava coordenando não quer mais. Eu falei, acabou. Porque eu não queria, eu queria ir para a praia e sair na banda. Eu não queria trabalhar. Eu falei, não vamos deixar morrer. Então vamos 5 pessoas de alto nível, honestas, que vêm para ajudar. E assim fez. Nós dois nos reunimos e arrumamos 5 pessoas de altíssimo nível, trabalhando. E demos a sorte, no 11º ano, de conhecer a Elô Pinheiro, que trouxe o Fernando Pinheiro, que era o marido, trouxe a Kiki Pinheiro e nos ofereceu para sair na banda. Eu falei, nós não temos dinheiro, nós vendemos as camisetas, correndo e o que arrumamos, nós não queremos dinheiro, porque eles queriam a divulgação dela. E assim foi feito no primeiro ano. Ela saiu, foi um sucesso, cresceu demais as pessoas e tal. E a Elô Pinheiro e o Fernando gostaram amaram a banda. Porque Desculpa, só para contextualizar, que tem gente que de repente não sabe. Minha filha, por exemplo, minha neta não sabe. Elô Pinheiro era a garota de Ipanema, que inspirou o Vinícius de Moraes. vai corrigindo aí, você vai. Não estou corrigindo. Estou contextualizando porque nem todo mundo tem quase 80 anos como nós. Não, e ela participou e ajudou muito a gente, ajudou demais. Porque quando ela vinha falar comigo, eu falava, eu não tenho
eu não quero dinheiro, eu não quero. E ela cobrava lá uma mixaria pelas modelos que saíram no caminhão. Aí me deu um contato com o Hans Donner, da Globo, que era o efeitos especiais. Liguei para ele, me tratou muito bem. Marido da Globeleza, né? Hoje, marido da Globeleza. Na época, namorado da Isadora. Exatamente. Ele era o design da rede, só contextualizando de novo. Ele era que fazia aquelas entradas de Fantástico, aquelas entradas de programa, de novelas, ele é que desenhava aquilo tudo. Ele era um monstro em design de TV, né? Eu estou contando isso porque pegou um ritmo tão forte que a Rádio Cultura nos chamou e ofereceu para fazer uma participação. Eles dariam 3.000 camisetas. E nós venderíamos as camisetas e colocaríamos a banda na rua. Porque no começo, na nossa reunião, eu falei, gente, se faltar dinheiro, nós vamos colocar. Os 5 vai ter que colocar. Nós temos que sair o mínimo. Pagar a bateria, lembra disso? Opa, pagar a bateria, tá, todo mundo concorda? Concordamos. Sempre sobrou um pouquinho de dinheiro. Sempre. Só que quando veio as 3.000 camisetas, cresceu demais as coisas. Nós já podíamos contratar uma menina da Rede Globo. Fomos atrás da Isadora. O Hans Donner conversou comigo e falou, liga para ela. Conversei com ela, ela pedia 20, nós oferecíamos 3. mais avião, íamos buscar, tal, e elas gostavam por quê? Saía na banda, recebia o dinheiro, imediatamente ia para o aeroporto, pegava um avião, fazia a ponte aérea e saía à noite na escola de samba que ela já tinha programado. Então era uma diversão, fora a divulgação, que eu lembro que na época vinha a Globo, Bandeirantes, ficava no Hotel Atlântico, e iam, porque a maior riqueza que nós tínhamos na época era a amizade. Nós tínhamos amizade no Espanhol da Azul, que nós íamos lá para tomar um bar aberto. Tínhamos o Aquino Barbosa, que nos dava 2 caminhões. Nós tínhamos a amizade do Sancap, do Códia, mais 2 caminhões. Nós dávamos dinheiro para os motoristas, mas não cobravam nada do caminhão. E a banda estava enorme, mas vendíamos camiseta, todas as lojas no Gonzaga vendiam camiseta, no Parque Balneário, no Betinho do Café, todo o Orlandinho, no Último God, pegou uma proporção muito Calçados Alex também, então vendia muito. E uma coisa que vocês nunca souberam, que agora eu vou falar, que já acabou, sempre sobrou dinheiro. Cadê? Cadê esse dinheiro? Estão nas instituições de caridade, certo? Isso aí. Fizer uma reunião, agora sobrou 4.000, 5.000 na época. Entidade. Muita. Falando, nós, como um acordo, não deixa 1 centavo na conta. Dá tudo. Ano que vem é outra história. E sempre teve sobra de dinheiro. E tudo foi nunca divulgado. Só no final que um amigo meu, médico, Paulo Saad, me procurou, falou, nós estamos sem geladeira, e ele, bom, médico, sobrou dinheiro e tal, e eu não dava. O Zé, todo mundo dava para estrangeiro, trazia um recibo, e falei, esse ano aqui, deixa eu te botar, aí dei lá para o Paulo Saad, ele deu para Santa Casa. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, discoteca Zoom, abria a porta, tudo podíamos fazer lá dentro. Caminhões, todos entregavam sem cobrar. Confecção do caminhão, tinha que fazer decorar um bolo. Parente, Paulão, cadê? Nosso técnico de som hoje aqui, era o técnico do caminhão da Vodafone, ele era da proteção. Ele falou aí, então. Tem que fazer o mesmo. Então, ele Quanta sabe- gente era importante no sucesso da Vodafone. Ele sabe o que eu estou falando. Era tudo programado. Bom, pode falar. Não, Não, já expliquei aí. bom,
vocês estão vendo que eu estou riscando, né? Eles vão falando, eu vou riscando. Mas, eu ia falar do assunto que o espanhol, ele não ajudava só com a infraestrutura das instalações da zona, também ajudava, ele tinha um bom relacionamento, né? Ele tinha uma boate em São Paulo, conhecia muita gente. Então eu quero emendar duas coisas que estão juntas. Primeiro, eu lembro na época que a imprensa falava que a Banda Mole só tinha homem, no começo só tinha homem mesmo. Né? E depois se tornou digamos assim, uma vitrine de mulheres bonitas. Eu queria que você falasse em espanhol e queria também que você dissesse uma coisa. Tem alguma coisa aí de grandes artistas terem se oferecido, a Banda Mole, diga se eu estou errado, tomou tal notoriedade que algumas pessoas muito conhecidas, mulheres, se ofereciam para sair sem cobrar nada. Tem isso ou não? Não, sem cobrar nada não. Mas elas davam um preço barato na época, mas esse barato era caro para nós. Então nós não aceitávamos. Agora, a discoteca foi um palco maravilhoso. Nós, em comum acordo, fizemos a Garota Banda Mole, aí no Pinheiro, falando para ela, vamos fazer a Garota Banda Mole, precisamos alguém para apresentar. Ela falou, eu não tenho dinheiro, não temos dinheiro, não fale em dinheiro, vou de graça. Ela foi, fizemos uma Garota Banda Mole, tem uma história muito bonita nesse meio, mas eu deixo para depois, senão tem 3 mil perguntas para fazer aqui. Zé do Bairro, quer falar? Só um minutinho, Geraldo. Eu quero fazer justiça, e eu acho que vocês vão concordar comigo, com as moças da nossa escuderia que participavam intensamente na Banda Mole. Nós tínhamos uma rainha que continua bonita até hoje, que saía todo ano, uma rainha da banda, que era a Rutinha. E as moças da escola tinham uma carga terrível, adoravam o show, e eram todos não é o papel, né? Mas era as santíssimas que realmente vocês conhecem. Só um adendo, né? Pegando o teu gancho, tinha maluco para tudo. Teve um ano que compraram um Landau, um Galaxy, lembra? Tiramos o capô e ficavam empurrando o carro a banda inteira, só para subir lá as meninas da Mordedor para ficar lá em cima. Tem fotos hoje que provam isso. Então essas loucuras não vamos nem contar, porque era uma atrás da outra. Virou uma loucura, era uma loucura. Doutor Barro, você era jornalista Aposentado. atuante, né? Jornalista aposentado. Sim, mas na época jornalista aposentado. Mas na época você era um jornalista muito atuante. E consta que você tem uma participação muito grande nesse sucesso. Eu queria que você mencionasse quais foram as ações que você, como jornalista, utilizou para dar a divulgação que a Banda Mole se tornou, quer dizer, nacionalmente conhecida a ponto, se não me engano, que a própria Rede Globo veio filmar para o Brasil inteiro, com notícias de jornais nacionais, né, de âmbito nacional. Eu queria que você comentasse um pouco essa parte importante do jornalismo na fama da Banda Mole. Olha, realmente nós, da parte da mídia, nós não temos queixa nenhuma. Fomos sempre muito bem servidos pela mídia de Santos e também da capital. Os repórteres, fotógrafos e todos, quando terminava a banda, até vinham procurar a gente, procurar o Eduardo, procurar a mim e outros da direção da banda para poder informações e fazer a divulgação do desfile da banda. Então, com relação à mídia, nós fomos também muito generosos, eles foram muito generosos com a gente, porque sempre estamparam fotos até na primeira página, fotos grandes, fotos de 3 colunas, que a primeira página do jornal é uma área supervalorizada, não é para qualquer um. E eles punham a foto da Banda Mole, disputavam a melhor foto para colocar, para estampar no jornal. Então, na mídia, e outra coisa,
a banda, ela teve um crescimento tão fantástico que a mídia vinha porque sabia que era notícia. A banda mole era notícia. E chegou um ponto que nós chegamos à conclusão que em determinados anos a banda mole foi o maior evento carnavalesco da cidade. Sem dúvida nenhuma. A nível de participação popular, de atração com a presença de artistas, contratamos artistas, contratamos cantor de escola de samba para Haroldo Melodia, Sobrinho da Portela, Haroldo Melodia da União da Ilha do Governador. Jamelão também? Não, Jamelão não veio, o Jamelão saiu na Segurando o Bairro. Não foi na nossa. Eu sabia da Segurando, mas achei que foi na Segurando o Bairro. Aí depois entrou o pessoal da União Imperial, Zinho, Ricardo Pérez, que a primeira bateria que me consta foi da X9, né? Depois de um tempo mudou para a bateria da União. Houve um início lá e nós mudamos para a União Imperial. Mudamos para a União Imperial. E aí quem puxava o samba era o Zinho e o Ricardo Pérez. Ricardo, exatamente. Mas então, você como homem de segurança, como é que eu me lembro, participava da Banda Mole, nunca me lembro de nenhuma doação, nada muito grave, como acabou acontecendo com outras bandas. O que você atribui? O que era feito? Qual era a preocupação? Qual eram as providências que se tomavam com segurança para a Banda Mole desfilar tantos anos e não ter nunca um grande tumulto, a não ser pequenas desavenças e tal? Então, na realidade, é o espírito da coisa que ajudava muito. Nós estamos falando de 77, nós estamos falando de 80, de 85, era outra sociedade. Então, era uma sociedade muito mais ordeira, que dispensava uma estrutura de segurança muito maior. Nós conversamos, eu, por exemplo, que era delegado de polícia na época, não podia ficar exposto a certas coisas que o carnaval chama a atenção, né? Então, na realidade, a gente pedia a colaboração da Polícia Militar, pedia a colaboração da Polícia Civil, que também saía na banda, né? Eles também saíam na banda, eram participantes e gostavam e ajudavam na estrutura. Mas eu acho que o que mais segurava era a sociedade da época. Nós tínhamos, inclusive, com essa participação que não era uma coisa que chamasse a atenção. Era bonito ver o Pinheiro e ver essas beldades da Globo na época, né? Mas, na realidade, chegou uma época que realmente o Eduardo, eu, o Zé, olha, não dá mais porque não dá para segurar o bolo de coisa que agora está acontecendo. Isso em função do avanço da sociedade. Eu me lembro de algumas sequelas de alguma mulher tendo o marido no meio do cordão, pela orelha. Isso tinha muito. Então, a gente sabe que a Banda Mole foi palco de uniões que persistem até hoje. Mas também consta que alguns divórcios e separações aconteceram naquela época. E agora eu vou dar o meu testemunho, pessoal. Alguém falou que eu saía com um bug na frente. Isso foi uma técnica para não cair em tentação, porque eu gostava de carnaval. Eu casado com filho, se eu fosse para aquele meio, eu podia cometer alguma transgressão. Então o que eu fiz? Eu alugava o bug, punha minhas crianças em cima do bug, enchia um isopor de cerveja e de água e ia abrindo o desfile. Então ali não tinha problema nenhum, quer dizer, eu ia na frente, eu nem vi o que estava acontecendo atrás. Mas consta que tinha alguns arrufos conjugais. Vai. A minha mulher só ia na Banda Mole comigo. Também. Eu deveria ter trazido no meu correio. Eu tenho uma foto que é emblemática da minha casa. O meu filho, na época, que devia ter 3 anos, no meu cangote, entendeu? Desfilando na Banda Mole. E hoje ele tem 45 anos, então você imagine
Quanto tempo? Minha filha Juliana, que está aqui, mais ou menos isso, eu também saía no carro, eu da Marcela, e a gente põe umas bambuchas no carro e saía ali. Mas, Zé do Barro, algumas separações aconteceram ali. Ah, com certeza. Com certeza. Separações e até chegar no chão de orelha, chão de cabelo. Isso aí era. O primeiro motivo era esse, viu? Depois aí as coisas iam para outro rumo que a gente tinha que tomar conhecimento. Legal. Ô, Eduardo, você mencionou que depois voltarei ao assunto, eu acho que eu sei o que você ia falar. Parece que uma das... Primeiro fala sobre a ideia e a eleição da garota Banda-Mole, durante quanto tempo, quantos anos ocorreram, enfim. E depois conta o fato de uma garota Banda-Mole que se tornou uma artista internacional, que depois voltou grata. Conta um pouco como surgiu a ideia da garota, quantas edições aconteceram e, por favor, a respeito desse fato que deixou você muito emocionado, que eu sei. A garota Banda-Mole foi em comum acordo, tínhamos espaço, nós tínhamos a Elô Pinheiro apresentando gratuitamente, e o Mirandinha, que todo mundo conhece aqui, arrumava 20 meninas, 25, para fazer a triagem, e depois ela ganhava um cheque, um dinheiro, e tinha o prêmio de sair do lado da madrinha da banda, uma artista da Globo. Ela ficaria do lado, que era o que ela mais queria para a propaganda dela mesma. E não, o jurado, eu, o Zé, o Rossi, o Acrino, todo mundo ali, começou 25, 20, 15, 5, e tinha uma negra linda, linda de morrer, corpo, linda, tinha um corpo maravilhoso, ninguém comentou nada, ninguém falou vota nele, nada, independência total. Então ali e tal, e ela ganhou um cheque, um dinheiro, e passa aí no dia seguinte na Banda-Mole, isso era na sexta-feira. Aí eu acompanhei ela, me acompanha para pegar o cheque, ela não parava de chorar. Chorava, mas era muito bonita. Eu falei, pode parar de chorar, já acabou, ganhou, agora você vai pegar, amanhã você vem para sair. Não, mas eu preciso falar uma coisa. Aí foi triste. Ela falou assim, Alex, eu não vou para ver. Eu falei, poxa, não era para ver, você ia perder. Você foi unânime, né? Foi unânime. Você ia perder. Era realmente diferenciada, Era diferenciada. era uma menina muito bonita. Ela falou para mim, quando eu fui sair de casa para vir para cá, minha mãe parou na porta, falou, não vai que o Alex é racista. Eu falei, o que é? Falou que eu sou racista? É. Quem é tua mãe? Bom, meu sangue passou na cabeça. Né? Ela falou, não, eu já vou falar com ela, ela vai vir aqui e pedir. Eu falei, não, não traz ela aqui. Fala da porta para fora. Meu sangue ficou. Se você vier com ela, você não sai no caminhão. Eu fiquei, se você perde, eu sou racista, por resto da vida, sem saber. É que ela ganhou. Se você perde, bom, resumindo, passou-se 15 anos, estava lá, tinha um Atlântico Café ainda. Eu estou com meu irmão. Atlântico Café, onde ainda hoje é o Hotel Atlântico, porque não sabe, ali do lado da Ana Costa, tinha um restaurante e um café que era. O pessoal todo frequentava ali. Pedindo um cafezinho, entrou uma negra linda de morrer do outro lado. 15 anos depois. Aí, estou tomando café, aí ela sai, vem e fala assim, Alex, tudo bem? Eu falei, tu lembra de mim? Não, 15 anos depois? Não lembro. Eu sou a garota da banda, mas bem, ultra bem vestida. Não, você, sim, não falei nada da mãe. Eu falei, não. Eu falei, lembro, tal, como é que você está? Milionária. Eu falei, milionária? Mas como? Eu tinha um pacto com o espanhol, ele era do Olímpia, em São Paulo, aquela casa de show. E o Mirandinha alugava um ônibus, o Mirandinha levava 20 meninas de biquíni, que inclusive saíram na banda, para sair pular o carnaval lá.
São Paulo. Ela foi para lá, se destacou, Diário de São Paulo, tiraram fotografia dela, ela arrumou contratos na Itália, milionário. Foi para lá, estava vivendo na Itália e ficou milionário por causa da banda mole. Agora, quando ela foi embora, eu falei, você é uma menina muito bacana. Porque ela falou, fiquei rica por causa da banda mole. Falou para mim. Se fosse outra, ia fingir que nem me conhece e vou embora. Estou bem mesmo. Fiquei rica por causa da banda, ninguém me conhecia. Saí no caminho da banda e depois fui para São Paulo. De lá, arrumei contratos para a Europa toda. Então, essa é uma história contada. Legal. Tem uma história também de um anúncio que teria uma garota que ia sair de topless e acabou não saindo. Tem uma história dessa? Depois o pessoal foi para ver a garota sem sutiã e não apareceu, não tem? Não teve isso? Eu vi qualquer coisa nos recortes para lá. Não vem quase. Eu estou falando sobre isso. Esse não teve. Então vamos passar por outra. Teve uma polêmica também, né? Na época da Direta Já, que a banda foi solicitada a desfilar em apoio à Direta Já, não teve isso? Não. Olha, então a imprensa está. Nós sempre tivemos uma preocupação de não fazer ligação política. Independência. Nós sempre fomos independentes. Por isso que acho que esse foi o grande segredo da banda mole. Então, mas houve uma tentativa, vocês esqueceram, de envolvimento da banda, e depois houve a banda veio à mídia dizer exatamente o que está dizendo. Não temos nada de participação nenhuma, porque não temos esse fulcro, né, de trabalhar com política. E o Zé Macaco participou também, não participou? Tinha tanta gente que entrava na banda, a gente nem sempre ficava sabendo. Ficava sabendo depois, olha, sabe quem estava na banda? Fulano. Porque era muita coisa, a gente não tinha tempo. Nós, na verdade, pouco curtíamos, né? Porque era tanta coisa, tu sabe isso, tu sabe aquilo. A gente perdemos 2 quilos. É impressionante. Tanto trabalhar. Carro de som, impedir que ficasse cheio de gente lá. Chegava o carro de som, não tinha espaço para o cantor, não tinha espaço para o músico, para o cavaquinho. Tinha que tirar. E as pessoas não queriam mais sair. Estavam lá em cima, não queriam sair, eu não vou sair. Tinha esses problemas aqui. Uma coisa boa. Aconteciam muito. Agora, esse aí que você está falando de topless, eu também não sou. Eu também não. Não tomei conhecimento disso. Teve qualquer coisa que alguém anunciou, talvez sem a conhecimento de vocês. É provável. Causou uma frustração. Você falou alguma coisa, Mané? Eu estou realmente ouvindo, porque parte dessas aventuras eu já não participava, até porque, como delegado de polícia, nem sempre fiquei em Santos, trabalhava em São Paulo, trabalhava em São Sebastião, trabalhei em vários locais. Mas a minha participação realmente era esse começo da banda e sempre tive essa preocupação de tentar fazer que a banda fosse uma coisa espontânea, uma coisa romântica, entendeu? Depois cresceu tanto que tinha que ter um grau de organização, porque senão não dava para sair. Né? Eu queria falar uma coisa importante, que isso era marcante. A banda, no final, nos últimos 5 anos, ela estava grande, enorme. Então tinha uma receita grande que vendia muita camiseta e tinha uma despesa enorme. Nunca assinamos um contrato. Nunca. Artista da Globo, para sair de lá, sem contrato, só nós. É verdade. A Isadora chegava aqui em Santos, mas também eram tratadas que nem rainha, que era para fazer propaganda nossa lá no Rio. E ela fazia. A Globeleza foi assim. Uma falou para a outra, só que eu quebrei a cara. O Hans Donner namorava a Elobinha, a Isadora Ribeiro. Aí a Globeleza explodiu. Ela é mais bonita. Hã? Ela é mais bonita. Quem é a Globeleza?
Mas ele não acabou casando com a Uma Globo. beleza. Então, deixa eu contar. Eu cheguei, levei no Monte Alto, levei lá pro Rio, lá novamente pro aeroporto. Meu Deus do céu, o aeroporto quase parou. Não parava. E eu conversando, eu liguei para o Ranzoni, eu falei, não, liguei para a Isadora para contratar a Globeleza. Isadora, eu quero falar com a Globeleza, para contratar a Globeleza. Quem mandou você ligar para mim? Eu falei, eu? Pô, você não se fala, pô. Liga para o Ranzoni, liga para o Ranzoni. Ô, Ranzoni, tudo bem? Ô, Alex, tudo bem? Tudo bem? Pô, liguei, meu Deus do céu, você fez isso. Eu falei, por quê? Não, eu briguei com ela e agora estou com a Globeleza. Tanto é que casou, está com 2 filhos, casou com ela. Eu falei, mas me avisa, eu não sabia. Mas mesmo ela falou assim, não, eu vou te dar o telefone, então eu liguei para ela, fechamos o negócio e ela veio. Foi um sucesso total. O Zé gostava muito dela, viu? E depois nós fomos comer no meu apartamento. E meu fulano, Essa história é boa. o Zé não ficava em pé, ficava direto olhando para a mulher. Eu falava, para, Eu sou bobo. A mulher estava dominando a mídia da televisão, ali do meu lado, e eu ia ficar que nem um mané. Não. Mas consta que o Zé ficou paralisado, não foi? Ficou. Não, que consta da conferência, o E Zé a ficou namorada paralisado. dele na época, que depois veio a casar, era ciumenta pra caramba. O Zé parecia um autor, ele olhava por testa. E tem uma particularidade também, que está passando batido, o Zé é um puxador de samba maravilhoso. Não tinha puxador, o Zé segurava a bronca tranquilamente. Eclético também na igreja, música sacra também. E até hoje é puxador. Hoje eu canto na igreja. O Eduardo, o Hans teve em Santos, assim, na tua casa, não teve? Não, não dormiu na minha casa. Teve isso, lembra? Ficou acordado na tua casa? Ficou acordado na tua casa? Não, ele veio em Santos quando ele ainda estava com a Isadora. Isso. E ele foi burro na época. Ele foi pela calçada, chique que não acabava mais. Aí, bem, começa a gritar, bem. Aí eu vi. Foi, Isadora, o Hans. Oi, benzinho, começou. Aí a galera toda viu. Nossa, que xingaram ele. Xingaram de tudo quanto era não. Eu falei, não, para, Isadora. Não, nós estamos acostumados, né? Xingaram ele o dia todo. E ela dando tchauzinho para ele. Geraldo, você me falou do programa de segurança, preocupação. Esse nosso amigo, que foi conosco lá no Rio de Janeiro, Não sabe. e Foi presidente durante 10 anos. é? Foi presidente durante uns 10 anos. Numa de... Não foi? Numa determinada época, aquilo me preocupou muito. O Cláudio era ele trabalhava no comércio exterior e tinha como cliente a 51. E uma vez ele trouxe a 51 para patrocinar o Banda Hora. Eu morri de medo. Cachaça em cima do caminhão. Não vai dar certo. Isso daí me apavorou. Me apavorou. Falei, meu Deus, aí não vai dar certo. Realmente não teve nenhum problema maior. E a 51 bancava também, né? Ajudava. Mas eu falei, pô, 51 não vai dar para distribuir para a molecada que não chega no fim agora. A Brahma, ele patrocinava a camiseta da Banda Mole e oferecia para nós aqueles caminhões para aqueles distribuir de graça, só. Era uma delícia. De maneira nenhuma. Vamos deixar. Não. Ia matar a gente. Claro. De graça. Feliz. Geraldo, eu vou aproveitar o espaço, se me permite uma digressão. Claro. Como ele falou uma pessoa que sempre me foi muito cara também, que é o Plínio Marcos,
Eu tenho uma passagem do Breno Marques maravilhosa. E eu só vou contar isso na presença do Dr. Vladimir, porque o crime praticado já está prescrito devidamente. Mas era na época da redentora, do golpe de 64. O Plínio Marcos veio fazer um espetáculo no Coliseu. 1972. Maravilhoso. Está na biografia oficial dele, escrita pelo diretor Oswaldo Mendes. Então, mas eu não sei se eu não li, mas o que. Só uma lembrança. O melhor amigo do Plínio Marcos de infância é o Dr. Godoy. O Godoy. O historiador do Godoy? Mas na realidade, eu não tenho essa analisada do Plínio Marcos. Tenho uma nominação. Mas a Polícia Federal, ele, desbocado do jeito que ele era, estava cascando a lenha da ditadura. E a Polícia Federal foi lá e prendeu o Plínio Marcos e levou para a minha delegacia. Eu falei, meu Deus, não, quer flagrante, quer flagrante, quer flagrante. Eu falei, eu Plínio Marcos. Não vou, tinha uma admiração por ele, também não vou, mas precisava dar um nome. Eu podia bater de frente com a Federal também. E na polícia tem muito disso que a gente, né? Mas então, isso aqui vai ser divulgado, tá? Vai para o YouTube. Está prescrito. Já passou. E daí, eu contei, falei, olha, falei para os policiais da Federal, olha, São Paulo está precisando muito do Plínio Marcos. Então é melhor não fazer flagrante, deixa ele aqui e amanhã eu encaminho para São Paulo, o DOPS de São Paulo. Tudo mentira. Daí, naquela época, existia uma coisa chamada correcional, era uma prisão ilegal que era coadunada pela justiça. A justiça sabia que tinha, que era assim mesmo. Eu deixei o Plínio Marcos no convencional. Para no dia seguinte, isso era de madrugada já, para no dia seguinte mandar ele para São Paulo. E deixei ele lá no convencional. No dia seguinte, fui pegado para levar para São Paulo. Os presos que estavam com ele começaram a me ofender, sabiam que eu era delegado, e começaram a me ofender. Os caras, vocês estão bons, rapaz, para com isso. E o Plínio Marcos, quando vinha aqui em Santos, ele contava essa história nas peças e falava, parecia um homem de barba, ele usava barba, né? Para mim era o Jesus Cristo que me salvou. Eu tinha contado essa passagem. Esse episódio faz parte da biografia oficial, escrita pelo diretor Oswaldo Mendes, aonde ele diz que foi muito bem tratado pelo Dr. Manuel Ribeiro, e ele foi avisado pelo nosso amigo Carlos Pinto de que só poderia fazer comentários sobre a peça Homens de Papel no Coliseu, que tinha sido encenado, e que ele não poderia se manifestar politicamente, a conselho dos seus melhores amigos, que está entre nós ainda, o querido Carlos Pinto. Você topa? Topa, não vou abrir a boca, pois ele propositalmente deslanchou contra a ditadura. E há uma observação. Primeiro, era um regime de exceção, mesmo que não tivesse prescrito, não haveria nenhum incidente. Segundo, no livro consta Bendito Maldito. Quero lembrar do melhor livro sobre a gloriosa Boca de Santos, do nosso Serginho, que precisa ser reeditado. Por sinal, o Serginho também fez um depoimento para o nosso projeto. Santos é uma história que vai para o YouTube, vai fazer um sucesso viralizante. O nome do seu livro é Bendita Boca.
Boca Bendita. E a biografia do Plínio, onde um grande depoimento é dado pelo seu colega de infância, no Colégio Independência, o Dr. Godoy. Por sinal, o Colégio Independência era da família de outro colega de geração, Dr. Del Bosco do Amaral. Era da família do Del Bosco, o Colégio Independência, que foi o último colégio que ele frequentou. Depois de 10 anos, ninguém mais quis matricular o Plínio Marcos. Não é? E, resumo, dado a esse episódio com o Dr. Manuel, um democrata dele sempre, o diretor, o biógrafo do Plínio diz: o delegado de Santos se comportou como o general de Gaulle. Naqueles incidentes de 1968, que vocês lembram, que foi fomentado por um grande, maior filósofo do século XX, que nos inspira até hoje, vamos prender o líder. Mas quem é o líder? Marechal? O líder é o filósofo Jean-Paul Sartre, de forma alguma. Não se prende Sartre. Foi assim que ocorreu também. Como prender o Plínio Marcos na cidade de Belém? É isso. Bom, nós estamos caminhando para o final. Eu queria, antes de passar para as perguntas finais, saudar o Neguano. Uma glória de Santos, um dos maiores surdistas do Brasil. Para quem não é, surdista é quem toca surdo. Ele toca todos os instrumentos, mas ele não gosta que digam que ele toca. Ele diz que só toca surdo. E ele foi integrante de famosos conjuntos originais de samba no lugar do Mussum, que o Mussum se tornou comediante, viajou pelo mundo inteiro. E o Giba, poeta, companheiro de conselho de samba, onde a gente milita. Nosso parceiro na Casa das Culturas. Bom, eu queria que cada um desse seu depoimento final. E para representante aqui, ó. Paramentado. Vestido com a camisa. Paramentado com a camisa da banda Morte. Tá, pô, legal. Obrigado pela presença. Obrigado. Dia 15, vamos homenagear a banda Morte do Carnacento. O senhor Eduardo Passamento, fica o convite aí, quiser vir, vamos fazer um grande espetáculo lá. Em homenagem ao professor era o Sadal, que fazia parte aí também do pessoal. Pô, legal, grande Sadal. Eu já recebi a camiseta. Bom, não sei quem pode. Eu queria fazer uma pergunta final e depois que cada um desse o seu depoimento final, quem que me responde por que e quando acabou a banda Morte? De tanto sucesso, durante 20 anos, talvez uma das bandas mais icônicas do Brasil, 20 anos. Eu falei quanto? 20 anos. 22, sim. 22 anos, né? Tão famosa quanto a banda de Ipanema, frequentada por mulheres nacionalmente conhecidas, maravilhosas e sem grandes dificuldades de segurança, enfim. Por que acabou um projeto de tanto êxito? Projeto não, que não foi projeto, foi uma coisa que nasceu espontaneamente. Então, quem é que responde isso? Por favor. Maneco, você? Olha, é unânime falar que cresceu tanto, acabou porque cresceu demais. A violência começou a ficar muito forte e brigas não eram interrompidas mais porque eram milhões de pessoas. Falei, não está dando para controlar. Nós contratávamos 80 seguranças particulares, mais 20 da discoteca Azul. A PM mandava, o Maneco mandava os investigadores, mas era muita gente e muita violência. E terminamos na hora certa, porque no outro ano a banda Serra do Mar entrou no nosso espaço, até orientamos como eles deveriam fazer, mandamos ele para, em vez de ser na Praça Independência, que se houvesse algum problema, não tinha fuga, foram para a Praça das Bandeiras, com 10 eu morava de frente e eu vi direitinho o que aconteceu. A banda estava montada, tudo certinho, 10 minutos, escutei 2 estampidos, 2 pessoas mortas com um tiro na cabeça, 2 corpos na avenida. Aí veio uma lei proibindo totalmente as bandas de saírem e se locomover, apenas para em desfile, apenas parar no local. Então, acredito que nós paramos na hora certa.
Zé do Bairro, suas palavras finais, seus comentários, alguma coisa que eu deixei de perguntar, você gostaria de falar? Você se comportou muito bem. É meio raro isso, né? Porque você fala muito, mas falou certo, falou corretamente. Parabéns, parabéns. E primeiramente agradecer a presença de todos vocês e a oportunidade que nós tivemos de falar sobre a nossa querida Banda Mole. É um patrimônio nosso e da cidade. E eu acredito que em determinados anos a Banda Mole foi o evento mais importante, o evento carnavalesco mais importante de Santos. E por que ela se tornou tão grande? Porque nós não tínhamos ambições de política, querer se lançar candidato a isso, candidato a aquilo. A Banda Mole, a gente só se preocupava com a Banda Mole. Saiu bem? Ótimo. Sobrou dinheiro? Muito bom. Tem essa, aquela, tal entidade para receber o dinheiro. Principalmente as Ilhas dos Invales. Exatamente. A gente destinava o dinheiro para essas entidades. Nunca faltou dinheiro. Era uma banda abençoada. Eu tenho isso como certeza absoluta. Era uma banda abençoada. E foi assim que nós terminamos, como ele já falou, porque realmente estava muito perigoso. Estava muito perigoso. A gente não sabia, de repente estourava uma briga aqui, era um pouco estourava outra briga ali, mas não era briga com integrantes do nosso tempo. A gente de fora. Mas não era a gente que ia lá para se divertir, ia para uma confusão, para brigar, para criar tumulto. Inclusive esses assassinatos na banda da Serra do Mar não tem nada a ver com samba. Era o sujeito que estava jurado, foi descoberto ali por quem tinha jurado, e o cara aproveitou aquele tumulto para ver na banda. Não foi briga na banda. Era uma coisa que veio de fora. Podia ter sido na frente de um bar. Mas os mortos estavam ali por acaso, quem queria matar foi lá. Exatamente, foi por aí. Então nós decidimos que era melhor deixar a coisa terminar do jeito que estava, porque a banda estava num prestígio excelente, ficou com uma imagem maravilhosa, como está uma imagem maravilhosa até hoje. Fala na Banda Mole, todo mundo já se anima, já pensa que vai ter desfile da Banda Mole. Então está tudo ótimo, do jeito que está. Manecão. Veja, eu na realidade, até hoje, me espanto com o sucesso que a Banda Mole fez. Eu contei para vocês que a minha ideia era única e simplesmente uma ideia boêmia, uma ideia assim de sair num programa depois da praia, que tivesse um trombone de praia, estava muito bom a nossa preocupação. E ela tomou esse rumo que realmente eles conduziram muito melhor. Eu estou absolutamente contente apenas de ter trazido a ideia e ver que ela frutificou. E às vezes até me assusto. Uma vez nós fomos chamados para receber uma homenagem da prefeitura. Eu falei, meu Deus, por causa de uma ideia de botar uma banda na rua, não tinha muito a ver. Mas, na realidade, me dá uma certa satisfação interna de ter participado disso. Bom, eu queria agradecer a todo mundo, ao Flávio, que nos recebeu muito bem aqui, ao pessoal do Night Day, que nós vamos lá, dia 17, prestigiar também. Dia 15. Agradecer a todos pela paciência. Nada aqui foi mentira, só tudo. E graças a Deus foi uma banda abençoada mesmo. Sem interesse nenhum, apenas trabalhando. Obrigado a todos. Manecão, Zé do Baile, Eduardo, muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse momento histórico para a cidade, onde a gente resgatou tanta glória, tanto êxito, tanta alegria no nosso carnaval, na nossa cidade, que eu me sinto privilegiado por ter participado dessa época, dessa banda, e ter o privilégio de estar aqui mediando esse depoimento maravilhoso de vocês.
Com a palavra ao nosso mentor, curador da Casa das Culturas, o grande poeta, filósofo, literato e outros adjetivos aí que não Só podem poeta. aqui. Poeta. Não, esse aqui que é melhor. Claro. Diga, Dilson. Detalhe, Pois não. sabe? Eu levei muito banho de farinha de trigo. É e verdade. álcool. É verdade. Eu também, viu? Elas passar na rua, pronto. Bom, eu quero agradecer sinceramente. Nós hoje fizemos memória, história oral e patrimônio imaterial. O doutor Manuel citou a palavra mágica, boemia. Nos meus escritos na tribuna, 30 anos de crônica, eu sempre insisto na importância da boemia para uma cidade, para uma comunidade. Agora saiu uma pesquisa sobre as 50 cidades mais interessantes do mundo, uma só brasileira, pelo poder da sua saudável boemia e pelo seu circuito de botecos, Belo Horizonte. A Rua da Lapa, o patrimônio da Lapa, patrimônio boêmio, imaterial, foi escolhida uma das 10 ruas mais interessantes do mundo. Portanto, Santos tem uma necessidade de resgatar, revitalizar o centro a partir da sua alma, da boemia. Eu quero agradecer à Fundação Arquivo e Memória, à jovem jornalista Isabela, que aqui documentou. Eu tenho certeza que o Geraldo vai fazer um trabalho excelente no YouTube, como no próximo encontro, pela sugestão do José Geraldo Gomes Barbosa e do Geraldo, nós teremos um depoimento sobre o Chopebol, que é outro caso de saudável e potente boemia, não é? E agradecer 37 anos de Secretaria de Cultura ao nosso parceiro que saiu das férias para colaborar aqui, o Paulão, que também participou da Banda Mole. E o detalhe é que este espaço é de 1900 cerca e foi construído por um italiano chamado João Éboli. Antes o outeiro estava em estado de pedra. Ele foi revitalizado. O que eu vou dizer é o que eles fizeram aqui. Existe afrescos totalmente revitalizados nos últimos 30 anos, que vêm sendo mantidos revitalizados. Nós revitalizamos todo esse afresco original, mas deixamos o detalhe na ponta, no estado em que ele foi encontrado. O que o doutor Manecão, Zé do Braga, o Alex fizeram aqui hoje foi revitalizar a nossa memória para tirar do estado de sombra o espaço da nossa emocionalidade e patrimônio imaterial. O samba, a boemia, as bandas fazem parte do DNA santense. Muito obrigado, eu gostaria de ouvir o Geraldo Pierotti. Uma boa tarde. O meu atenógrafo é o seguinte: quem é do Remeleixo? Quem é do Bode Bode?